Olá, estudantes, professor Luciano, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de pesquisa e conhecimento. Hoje conversaremos um pouco sobre diferentes tipos de pesquisas que podem ser feitas. Reitero que este vídeo é um vídeo complementar. Ele não substitui a necessidade de acesso aos materiais didáticos, às trilhas de aprendizagem, às unidades de aprendizagem que estão estabelecidas nos materiais da disciplina. É importante que sejam feitos todos os acessos, o infográfico, os desafios, as leituras, os exercícios, as indicações de vídeos e outras fontes de informação que são importantes. Nos vídeos complementares, conversaremos espontaneamente sobre alguns elementos que convém destacar para estudantes de pesquisa e conhecimento. Por favor, peço que me acompanhem. Então, vamos dar continuidade. Nesse momento é muito comum que surja uma pergunta. Professor, o que é pesquisa? Pesquisa pode ter muitos significados. No caso de uma pesquisa acadêmica, estamos nos referindo a uma busca planejada, sistemática, ordenada, em busca de um conhecimento, em busca de uma explicação. E normalmente por que se faz essa busca? Por que se vai em busca de uma determinada explicação? É porque estamos diante de um fato, diante de uma ocorrência que reconhecemos como sendo um problema. Se sabemos como resolver, se sabemos como explicar, se sabemos como dar encaminhamento para encontrar a solução, então nós não estamos exatamente diante de um problema de pesquisa. Nós estamos diante de um problema de ação, de um problema de resolução. Agora, se estivermos diante de algo que nós não sabemos explicar, aí sim nós estamos diante de um problema que poderá ser objeto de pesquisa. Então, esta observação, essa abertura, ela pode indicar uma coisa bastante importante, simples, mas importante. É por conta da existência de problemas que se iniciam as atividades de pesquisa. Por que estudar pesquisa na universidade? Ora, no nosso dia a dia, no exercício profissional, então nem se fala, teremos muitos problemas para resolver. Outra situação que acontece é que com a evolução, com as mudanças que existem nas pessoas, na cultura, na sociedade, enfim, nós sempre estamos criando situações novas. E boa parte dessas situações, quando precisarem ser compreendidas, vão requerer conhecimentos que estão para além das evidências, para além daquilo que está muito na superfície, para além daquilo que está gritantemente acessível ao nosso olhar. O problema, o X da questão, ele tende a surgir quando nós estamos diante de situações para as quais nós não sabemos as causas. Eu sei que existem questionamentos e que a noção de causa e efeito, ela pode ser bastante questionada. Uma maneira de pensar nisso, apenas um parênteses, vamos pensar no comportamento humano. O comportamento humano ele é multideterminado. Nós não podemos dizer que uma determinada pessoa se comportou dessa ou daquela maneira somente em razão de um fator. Inúmeros fatores, incontáveis fatores, podem explicar este ou aquele comportamento de determinados indivíduos. Portanto, o esforço de buscar uma causa é uma maneira parcial de irmos em busca da verdade. A ideia que se tem é que, uma vez que se conheçam todas estas causas, a soma delas vão nos ajudar a encontrar as explicações. Explicações que vimos no vídeo anterior é uma exposição, é uma elucidação de relações de causa e efeito. Pois bem, uma vez que conheçamos as várias relações de causa e seus efeitos, podemos ter uma relativa compreensão para poder entender e resolver questões que vão surgir no âmbito das nossas profissões. Se alguém, por exemplo, for para a área da engenharia civil, e se deparar com uma situação como essa da rachadura,
Essa pessoa pode ter um conhecimento acumulado suficiente para saber resolver. Mas e se essas rachaduras surgirem em ocasiões, em momentos em que elas não deveriam estar ali? Algo que vai além, digamos que o engenheiro tomou todos os cuidados de material, de estrutura, de dimensionamento, de proporções importantes para que elas não estivessem ali. Se elas ocorrerem, estaremos diante de um problema e nesse momento precisaremos lançar mão de um saber que ainda não nos está acessível. A mesma coisa se alguém for para a área da veterinária, por exemplo, tratar de animais e perceber que ele está triste ou mancando, enfim, talvez seja necessário investigar as causas do comportamento desse animal, uma vez que ele está diferente do padrão. Aliás, a busca por padrões é algo bastante importante na ciência, pois quando são reconhecidos os padrões, nós podemos ter explicações que são recorrentes, explicações que possam ser registradas e, uma vez que sejam registradas e vierem a várias vezes serem comprovadas, nós teremos um conhecimento comprovado e, portanto, uma indicação relativamente mais segura de que podemos adotar um determinado procedimento. A mesma coisa se numa determinada região, um rio, de repente, secar ou enfrentarmos uma situação de estiagem. Isto é um padrão cíclico que se repete? Há registro disso anteriormente? Ou houve mudanças no registro das águas recente? Houve algum desvio, alguma barragem, alguma situação que possa ter gerado este cenário? Isto implica em buscarmos explicações. O mesmo aconteceria para uma máquina que quebrasse. Eu coloquei aqui uma máquina de lavar, muito parecida com as máquinas de uso doméstico, mas podem ser máquinas que quebrem lá na produção, máquinas que venham a quebrar nas empresas, e uma máquina parada é prejuízo. Como? Por quê? Quais são os motivos pelos quais isto aconteceu? As mesmas perguntas podem ser feitas quando estamos diante de sintomas não exatamente conhecidos na área da saúde. Será necessário buscar novos conhecimentos. De sorte que na atualidade, quando se pensa em conhecimentos, nós temos bastante material registrado, bastante informação disponível. Basta que saibamos procurá-los, que nos dediquemos com os livros, artigos científicos, os vários materiais que estão acessíveis para nós 24 horas por dia, praticamente de qualquer pedaço, de qualquer parte do nosso planeta. Agora a questão é, para pensarmos então em como conduzir as nossas pesquisas, com que conhecimento de base, um dos primeiros itens, um elemento chave para estudantes, é entender o método e metodologia. O conhecimento científico, ele é sistemático. Existe, sim, a necessidade de que, uma vez que se vai em busca de conhecimento, usando-se dos procedimentos acadêmicos científicos, se estabeleçam os procedimentos, as sequências, as etapas, os passos pelos quais o pesquisador foi em busca daquele saber. Por que isso é tão importante? Porque isso é tão importante quanto é importante saber os resultados. Isto é fundamental para que outros pesquisadores, outros estudantes, outros profissionais possam repetir esse experimento e verificar, encontrar provas ou não, se aquela explicação procede e se ela poderá ser aceita como válida. O método é tão importante que, além de estudarmos o método em si, além de estabelecermos um método nas nossas pesquisas, existe toda uma área de estudo do método, que é a metodologia. Por isso, estilogia aqui é que nem biologia, estudo da vida, geologia, estudo dos solos, sociologia, estudo dos grupos. Para entendermos, então, de método, existe algo que é importante, e por isso o tema foi abordado na nossa terceira unidade, que são as classificações. Porém, sempre que se pensar em classificações, é necessário que tenhamos em mente que toda classificação é quanto a alguma coisa.
num exemplo que apresentei lá no mural de interação. Se alguém pedisse para classificarmos os móveis de um escritório, uma mesa, uma cadeira, uma estante. Se alguém nos pedisse para classificar, ora, se a classificação for quanto aos usos, a cadeira serve para as pessoas se sentar, a mesa para apoiar objetos e equipamentos, a estante serve para guardar papéis, livros, decoração, enfim. Quanto aos usos, esses 3 elementos de um escritório, eles são diferentes. Mas e se os 3 forem de madeira? Existem cadeiras, mesas e estantes de madeira. Então, quanto aos materiais, eles são iguais. Pensemos então, a classificação, ela sempre se dá relativa a um critério de classificação. Então, se alguém perguntar, estantes, mesas e cadeiras são diferentes ou são iguais? Ora, eles são diferentes quanto ao uso. Iguais, nesse exemplo, se os 3 forem feitos de madeira, eles também são iguais. A mesma coisa acontece com pesquisa. Podem sim, dependendo dos critérios que utilizarmos, serem classificadas de maneiras diferentes. E vamos com algumas indicações básicas, alguns elementos-chave, conseguiríamos resolver praticamente todo momento em que formos requisitados a compreender o método de uma determinada pesquisa. A primeira classificação importante é quanto à natureza da pesquisa. Essa é a classificação mais abrangente que existe. É no sentido de para que esse estudo é feito, com que finalidade esse estudo é feito. O primeiro tipo é a pesquisa pura ou básica. É o tipo de pesquisa que vai em busca do conhecimento em si. É como se eu dissesse que, nesse momento, em pesquisas dessa natureza, quem está conduzindo-as que quer algo, ele quer o conhecer sobre determinado fenômeno. Vamos pensar em um exemplo. A humanidade dispõe de cientistas que ficam com telescópios, radiotelescópios de todos os espectros de ondas, investigando o universo como um todo. Algumas pessoas vão dizer assim, mas por que isso é importante? O que se pode fazer com este conhecimento? No primeiro momento, muito pouco. Vamos um pouco mais perto. Existe o CERN, um laboratório de estudos da matéria, que fica localizado na Europa, onde a matéria ela vai sendo fragmentada, subdividida, até chegar ao nível dos átomos, das partículas, subpartículas e assim sucessivamente. No primeiro momento, esse conhecimento ele parece ser um conhecimento sem aplicação imediata. Claro que no futuro esse conhecimento poderá ter alguma utilidade. Vamos a um exemplo. A eletricidade. Nós hoje em dia não podemos pensar em viver sem a eletricidade. Mas houve um momento que ela era apenas um fenômeno eletromagnético. Era uma curiosidade. E hoje em dia, no entanto, entenderam? Começou com uma pesquisa básica, com uma pesquisa pura, o conhecimento em si, mas que, no entanto, derivou para aplicações. E aí que entra o segundo tipo, né, ou a pesquisa que, quanto à sua natureza, pode ser aplicada. A pesquisa aplicada é realizada para que algo possa ser feito já de imediato com aquele conhecimento. Vamos imaginar que, um exemplo, um determinado tipo de material ele está ficando escasso. Por exemplo, o petróleo, os combustíveis fósseis. Começa a ficar mais caro obtê-lo, começa a ficar mais difícil obter esse tipo de combustível. Diante dessa situação, quando alguém conduz uma pesquisa buscando combustíveis alternativos, novas fontes de energia, energia renovável, percebe que a pesquisa, nesse momento, ela é feita para resolver uma determinada situação já identificada? Esse é o tipo de pesquisa que, quanto à sua natureza, ela é aplicada. Então, de forma abrangente, a pesquisa pura ou a pesquisa básica é aquela que busca o conhecimento em si. Quanto à natureza, a pesquisa que busca soluções de determinada situação, de determinado problema, é a pesquisa aplicada. Bom, não é só quanto à natureza que uma pesquisa pode ser classificada.
Uma pesquisa também pode ser classificada quanto aos objetivos que ela tem. E aí existem 3 tipos essenciais. A primeira pesquisa é a pesquisa exploratória. Vamos imaginar que exista um assunto ao qual pouca gente está familiarizada. É um assunto novo. É como se chegássemos diante de uma floresta, onde ninguém conhecido pelo menos, acessou. O que nós teríamos que fazer para conhecer esse território? Ele precisaria ser explorado. Então teria que começar um trabalho de incursão nesse espaço, descrever que tipo de árvores foram encontradas, como é que era o solo, se havia ali a presença de variedades de plantas ou não, se havia fontes de água ou não, se foram encontrados animais, eram plantas conhecidas, eram animais conhecidos, ou não, enfim, começa um trabalho de exploração. A pesquisa exploratória, quem a faz, tem por objetivo dar início à construção de conhecimentos elementares, conhecimentos essenciais sobre um determinado assunto. Então, isso se aplica não só no caso da exploração de uma floresta, mas também na área da saúde. Vamos imaginar que um determinado sintoma começou a surgir. Os pesquisadores, os médicos que vão observar esses pacientes, vão fazer algumas explorações. Tem alguma alteração no sangue? Essas pessoas alteraram algum alimento? Fizeram viagem para algum local? Fizeram algo que não é comum na sua rotina? É uma maneira de explorar aquela situação nova, buscando familiaridade, ou pelo menos aquilo que era completamente desconhecido passou a ser explorado, trazendo algum nível de conhecimento. Um segundo tipo de pesquisa quanto aos objetivos é a pesquisa descritiva. O nome já diz. O que se quer com esta pesquisa é descrever, detalhar, apresentar em seus detalhes os fenômenos, como eles se comportam, como eles se dão, o que existe, o que acontece. E um terceiro tipo, quanto aos objetivos, é a chamada pesquisa experimental. O nome diz experimento, experiência. É o tipo de pesquisa em que se fazem testes. Vamos pensar assim, então. Professor, qual delas é a melhor? As 3 são importantes, depende do que, conforme os objetivos, nós estamos tentando investigar. Para um assunto ao qual o investigador, você ou eu, temos pouca familiaridade, nós vamos iniciar com uma pesquisa exploratória. Para um assunto que já sabemos o que observar, que aspectos são relevantes de serem estudados, faremos uma pesquisa descritiva. Para aquelas situações em que temos uma hipótese, em que já temos algumas indicações de que provavelmente o que causa determinada situação que queremos compreender, para esses casos, utilizaremos a pesquisa experimental. Vamos tomar, por exemplo, um sintoma novo que surgiu. Então, a pesquisa exploratória, aquelas perguntas que os pesquisadores, os médicos fariam, quanto à alimentação, quais são os sintomas que estão surgindo, enfim. Depois viriam os estudos descritivos, como é que evolui essa doença, qual foi o tipo de intervenção que foi feita e que resultados foram obtidos ou não, até que em vários estudos descritivos alguém perceba que, a partir do consumo de determinado alimento, por exemplo, algumas pessoas apresentam melhora. Ora, são feitas algumas investigações do tipo, com o consumo deste alimento, quais são as substâncias que mais passaram a circular ou estar disponíveis no sangue, ou, ora, tem a substância tal, que foram elevados os níveis séricos. Talvez alguém queira fazer um estudo experimental e testar se o aumento do consumo daquela substância produz melhoras naquele paciente. Então, dependendo do grau em que estamos diante de determinado fenômeno, cada um desses tipos de pesquisa, quanto aos objetivos, é o melhor que se pode fazer. Cabe ao pesquisador fazer as escolhas mais apropriadas. Daí a necessidade de estudarmos o que outros já estudaram sobre isso. Lembra da imagem do computador e dos livros? Enfim. Outra classificação que existe quanto à
procedimentos de pesquisa. É quanto à maneira como ela é conduzida. Algo muito comum em toda pesquisa acadêmica. Fazer uma revisão do que já foi publicado sobre aquele assunto. É uma revisão bibliográfica. Então aqui, às vezes, é bastante importante o papel de um orientador, indicando quais são os principais autores, ou auxiliando na escolha de uma linha de investigação, ou vamos estabelecer uma investigação por períodos, olha, desde os anos 90 até 2018, ou vamos estabelecer uma determinada região, vamos conhecer todos os estudos feitos num determinado país, enfim, sob determinados critérios. Vamos em busca de conhecer tudo o que já foi publicado, ou pelo menos o que é necessário, sobre determinado assunto. A pesquisa documental é aquela que se concentra nos documentos. Professor, que diferença tem livros e documentos? São muito parecidos. Eventualmente, dá-se mais atenção para os documentos, no sentido de que são registros de informações disponíveis com uma finalidade diferente do que se faz, por exemplo, com livros e com artigos. A pesquisa experimental, quanto aos procedimentos, ela acaba coincidindo a nomenclatura com a pesquisa quanto aos seus objetivos. Estudo de caso, quanto aos procedimentos, é um tipo de pesquisa bastante comum, bastante recorrente e bastante importante. No estudo de caso, investiga-se em profundidade uma unidade. Que unidade pode ser essa? Pode ser um indivíduo. Então, estuda-se em profundidade aquele indivíduo. Algo particular, algo muito... algo que se destaque, que esse indivíduo tem, que mereça ser objeto de estudo. Ou pode ser um grupo, ou uma organização. Enfim, o estudo de caso é um tipo de pesquisa que, quanto aos procedimentos, investiga-se em profundidade uma determinada unidade. Quando se pensa em estudos comparativos de casos, nós já estamos diante de casos estudados de forma a permitir uma comparação entre eles, para encontrar semelhanças, divergências, complementariedades, enfim. Nos estudos multicaso, busca-se, sempre que possível, uma regularidade, mas não há necessariamente a obrigação de fazer uma comparação, mas sim ampliar a quantidade de dados que serão coletados quanto àquele tipo de caso, ou aqueles casos que guardam uma determinada semelhança. Ainda quanto aos procedimentos de pesquisa, existe a pesquisa-ação. Imaginemos um pesquisador querendo conhecer os hábitos de uma determinada sociedade ou sobre os hábitos alimentares dessa população. E ele encontra lá uma situação perigosa, as pessoas estão consumindo um alimento que é nocivo, perigoso. Ele tem a opção de continuar fazendo registro disso ou interferir e, a partir da sua intervenção, a partir da sua ação, ir registrando como evoluiu a situação, com que alterações foram obtidas a partir do momento que ele retirou aquele alimento do consumo daquelas pessoas, o que ele interferiu nesse sentido. Existem outras classificações. Vocês vão encontrar isso no material que estão nas nossas unidades. Então, por exemplo, uma pesquisa quanto à profundidade exploratória, no sentido de nos familiarizarmos com determinado assunto. Ela é descritiva, no sentido de que possamos detalhar os aspectos com que o fenômeno se dá. Percebe que estamos ganhando em profundidade. E ela pode ser experimental, ou outro nome, causal, investigativa, é outro termo bastante utilizado, no sentido de fazermos testes, testarmos se determinada ou determinadas hipóteses são válidas ou não. Quanto às fontes impressas ou às fontes de papel, podemos falar em pesquisa bibliográfica, o que está nos livros, o que está nos artigos científicos, e pesquisa documental, aquilo que está nos documentos, nas fichas, nas publicações legais, nos elementos que foram produzidos, não exatamente com a finalidade de
serem publicados, mas que foram produzidos no formato de registros e que documentam uma determinada situação. E existe ainda, se envolve pessoas, pesquisas que possam ser do tipo experimental, os estudos de caso, os estudos de campo. E aqui, bastante atenção. Estudos que envolvem pessoas sempre têm implicações de ordem ética que precisam ser seriamente observados. Isso é muito importante. É tão importante que teremos uma unidade especificamente sobre isso. E essas são as fontes das imagens que foram apresentadas, que foram utilizadas neste vídeo. Ele acabou ficando um pouco mais longo do que eu pretendia, bem mais longo do que eu pretendia. Àqueles que permaneceram comigo até aqui, bons estudos, professor Luciano, até a próxima.